Olá, turma! Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Vamos lá para mais uma aulinha. Então, a nossa aula de hoje vai ser História. Pegue lá o seu livro integrado e vamos lá. Abra seu livro aí na página 352 e nós vamos estudar até a página 353, certo? Nós vamos aí finalizar o nosso assunto que a gente vem tratando nessa unidade, que é sobre democracia, né? Então, nós vamos aí finalizar, certo? E nós vamos falar aí do seguinte tema: ditadura, democracia, o vai e vem da cidadania. A gente veio falando das aulas anteriores das conquistas que tivemos, né, que o Brasil teve aí ao longo do tempo, ao longo da sua história, né, as conquistas que ele teve aí com a democracia, com as constituições que foram criadas, garantindo, né, direitos e deveres claros aos cidadãos, né, direitos trabalhistas, conquista das mulheres, conquista ao voto, né, então a gente veio tratando desse assunto. E, né, para finalizar, nós não poderíamos deixar passar aí a Era Vargas, né, que aconteceu aí de 1930 a 1945. Por que que nós vamos falar apenas desse momento? Bom, porque esse momento é o que ocorreu ali, aquele vai e vem da cidadania. Há um tempo já havia se conquistado aí, né, a cidadania, direito ao voto e tudo mais. E aí, de repente, nesse período da Era Vargas, né, é que há algumas manifestações e que eles acabam aí, né, o povo brasileiro acabou perdendo ali alguns direitos, teve restrito os seus direitos por algum tempo, e é isso que a gente vai ver, certo? Então, nós já sabemos que a Constituição de 1934, que era bastante democrática, foi o que nós estudamos na aula passada, né? Ela não durou muito, certo? Que é aquela história, né, em que nem tudo que é bom dura pouco, né? Mas foi o que a gente viu na aula passada, que com a mudança da Constituição, né? A primeira foi em 1891 e aí houve a mudança na segunda Constituição, que é a de 1934, né? Onde houve assim uma mudança significativa, né? Que o povo ali passou a ter direitos trabalhistas, né? Amparado por lei, e aí logo depois veio a conquista aí das mulheres. E aí, né, tudo isso, toda essa conquista, ela não durou muito tempo, né? Então, ela não durou muito. Em 1937, né, foi substituída por outra que implantou um governo de ditadura liderado por Getúlio Vargas. Foram 9 anos de controle absoluto do Estado sobre a sociedade civil, com suspensão total de direitos. É isso mesmo. Então, nós vamos fazer só um resumo básico, né, sobre a Era Vargas, só para a gente compreender esse processo, né, que veio ocorrendo. Então, a Era Vargas, ela foi um período de 15 anos da história brasileira que se estendeu de 1930 a 1945, no qual Getúlio Vargas foi o presidente do Brasil, né? A ascensão de Vargas ao poder foi resultado direto da Revolução de 1930, onde o povo estava se manifestando ali, tá? E houve uma revolução, né? E onde o atual governante, que era o Washington Luiz, ele impediu, né? No caso, Vargas assumiu, né, o lugar ali de Washington Luiz, mas isso não era para ter acontecido, porque a pessoa eleita, ela foi Júlio Prestes, mas Júlio Prestes ele não assumiu, né?
ele não assumiu, houve uma manifestação militar, e aí Júlio Prestes ele não assumiu, né? Então quem ficou no lugar dele foi Getúlio Vargas, né? E ao longo desse período, Getúlio Vargas procurou organizar o poder. Muitos historiadores, inclusive, né, entendem o período de Vargas, né, o período de 1930 a 1937, como a gestão da ditadura de Vargas. Mas Vargas também ficou marcado pela sua aproximação com a população, né, com as massas, característica que se tornou muito marcante durante, né, o Estado Novo, porque esse período da Era Vargas ela foi dividida em partes, né, Estado Novo, a República Velha, mas isso não é um assunto que nós vamos tratar, né? Ele permaneceu no poder até 1945, quando foi forçado, né, a renunciar à presidência por causa de um ultimato dos militares, né? Ali, naquele período, os militares tinham um determinado poder, né? Então ali eles se organizaram e deram um ultimato para que Vargas deixasse o seu poder, deixasse ali o cargo que ele ocupava. Então, né, em 1946, Getúlio Vargas foi deposto e os direitos constitucionais novamente se ampliaram. A liberdade voltou ao país, né? Os avanços democráticos tornaram-se visíveis e cresceram como resultado da mobilização dos trabalhadores por melhores salários e condições de vida. Lembrando que esse período, né, foi o período da ditadura militar, aonde todos os nossos direitos, né, direito que os cidadãos tinham adquirido, direito ao voto, à manifestação, né, direito à expressão, todos esses direitos eles foram retirados nesse período da Era Vargas, no período da ditadura militar, né? Então, esses direitos eles haviam sido tirados nesse período, né, período da ditadura, onde as pessoas não tinham direito à manifestação, né, aqueles grupos que se manifestavam contra o governo, eles eram reprimidos e reprimidos com violência, né? Então foi um período muito marcante na história. E depois, né, que Getúlio Vargas aí foi deposto, os direitos constitucionais que haviam sido tirados, né? Por que direitos constitucionais? Porque esses direitos estavam na Constituição e era um direito garantido que essa Constituição, a lei maior, nos garante. Né? Então, esses direitos, chamados direitos constitucionais, que são os direitos que nós temos, eles haviam sido tirados. E agora, né, eles estavam aí sendo devolvidos, né, novamente, e ampliaram a liberdade voltou ao país, né? A gente conhece muitas pessoas, né? Talvez vocês não, mas quem já tem uma certa idade sabe de algumas pessoas que foram depostas do seu país, ou seja, foram obrigadas a abandonar, né, o nosso país de origem e foi mandado para Cuba, para o Canadá, no período da ditadura militar, né, porque faziam parte de grupos aí que se manifestavam, né, contra o governo atual, né, e acabaram aí tendo que ser exilados, né, do país aonde eles moravam. Isso hoje em dia já não mais é possível, né? Nós, como cidadãos brasileiros, não podemos ser exilados, não podemos ser depostos do nosso país, não podemos. Né? Esse é um direito que a Constituição ela nos garante. Nós somos brasileiros, né? Brasileiro natos, então nós não podemos ser expulsos, né, do nosso país de origem, certo? Mas isso aconteceu no período da ditadura militar, né, onde os direitos constitucionais foram retirados e algumas pessoas realmente elas foram, né, falando na nossa língua, elas foram expulsas do país de origem e só depois, com o fim da ditadura, que eles voltaram, certo? Então, né, já depois de 1940, né, depois que Getúlio Vargas foi deposto, foi tirado, né, e aí voltou a liberdade, né, as coisas começaram a avançar novamente, né,
o sonho acabou, só que o sonho acabou cedo, mais uma vez, né? Tudo tinha sido devolvido, o direito à liberdade, à expressão, né? As manifestações culturais, né? Tinha sido devolvido, mas foi por um breve período apenas, né? O sonho acabou cedo mais uma vez. Em 1964, um golpe militar estabeleceu no país novamente uma ditadura, né? Todos os direitos políticos foram suspensos. O Congresso foi fechado, as eleições diretas extintas e o poder ficou nas mãos dos militares. Foram 20 anos de repressão que a resistência foi duramente sufocada. E a gente teve aí dois períodos, né? O período onde Getúlio Vargas governava e o poder estava centralizado ali na mão dele, né? E aí, depois que Getúlio Vargas foi deposto, né, que ele deixou o cargo, pensava-se que tudo estava resolvido, mas na verdade veio um novo golpe, né, que foi aí quando os militares tomaram conta, né, e aí sim volta tudo de novo, perderam seus direitos, tudo que se havia conquistado se perdeu novamente, né? Então essas foram algumas fases, né, que o Brasil passou, só que o povo não se cansou, né, lutou incessantemente para que os seus direitos fossem restabelecidos, né? Então, em 1984, tudo começou a mudar, né? O povo começou a se manifestar contra, o povo começou a lutar para novamente ter direito ao voto. Então, eles pediam, né, direta já, que era o que? Era eleições diretas, né? Isso havia sido negado ao povo naquele período. E o povo aí se manifestava incessantemente, né, como eu já mencionei, mas essas manifestações elas eram duramente reprimidas, né, pessoas eram presas, eram espancadas, né, por manifestar ali a sua opinião, e isso nesse período não podia, certo? Então foi um momento muito difícil que o Brasil passou, certo? E em 1984 tudo começou a mudar, né? A população se mobilizou pelas diretas já, ou seja, para votar para presidente da República e derrubar a ditadura. Então o povo se manifestava aí abaixo da ditadura, direta já, ou seja, vamos aí escolher um presidente, né, para governar de novo o país, certo? Porque até então eram os militares que governavam e eles governavam ali com mão de ferro, reprimindo realmente a sociedade. A democracia ressuscitou mais forte na Constituição de 1988, que inclusive é a Constituição que permanece até nos dias de hoje, né? E o espaço da cidadania resultou de um acúmulo de lutas e avanços, ampliou-se como nunca antes ocorrera. Essa Constituição que atualmente está em vigor, que é a de 1988, né, é considerada a mais democrática que já vimos e por isso foi chamada de Constituição Cidadã, tá? Então é a Constituição de 1988 que é considerada a Constituição Cidadã e que prevalece até nos dias de hoje, certo? Então, né, a partir de 1984 é que tudo mudou, surgiu-se aí a nova Constituição, né, 4 anos depois, que é 1988, né, e a liberdade, aquelas conquistas que o povo teve, claro que foram conquistas através de muitas lutas, que a população teve que se manifestar, né, para que realmente tudo voltasse ao normal, né? Até atualmente, né, o povo às vezes para ter certa conquista de determinada coisa através de manifestações, né? Então, mas a partir daí, né, de 1988, com a nova Constituição, conhecida aí como Constituição Cidadã, porque ela é a mais democrática, e aí, né, as coisas já se organizaram, certo? O direito e a cidadania no Brasil no século XXI, certo? No século em que nós vivemos.
O Brasil entrou no século XXI como uma democracia consolidada nas leis que vem sendo construída aos poucos pelos brasileiros de todos os lugares que começam a conhecer os próprios direitos e a se posicionar para garanti-los no dia a dia. A corrupção política, velha herança dos tempos coloniais, agora é exposta na televisão, pela internet, na imprensa. Então, a democracia brasileira no século XXI é ainda imperfeita, certo? Mas, ao contrário do período anteriores, fortalece conforme cada um caminha sempre mais um passo na conquista do espaço da cidadania para todos. Nós sabemos, nós estudamos que esses direitos, apesar da Constituição nos garantir que somos iguais diante da lei, que nós temos direitos e deveres, né? Só que a gente sabe que não é um país justo, né? E que não é igualitário. A gente estudou isso, né? Que não é igualitário. Apesar das lutas e conquistas que houve no tempo passado, nós vivemos no século XXI, mas ainda temos problemas de corrupção, né? Que a gente sabe que teve num período passado, né? Só que essa situação ela era meio que escondida, o povo não sabia, não se podia se manifestar. E hoje, né, as coisas elas são expostas, porque nós temos meios de comunicação mais avançados do que um período mais antigo. Então, saiu a notícia de um político corrupto, todo mundo fica sabendo, porque vai para a mídia, vai para o Facebook, está no WhatsApp, em todos os canais de televisão está falando, né? Então, a democracia no século XXI ainda ela é imperfeita, né? Mas somos nós que construímos uma sociedade. Então, a tendência é que cada vez melhore, certo? Então, esse foi o nosso assuntozinho de hoje, né? Finalizando aí sobre a democracia. Nós temos aí duas questõezinhas para resolver, certo? E aí, deixo aí para vocês as duas questõezinhas e desejo para vocês aí bons estudos, certo? Um bom dia e até a próxima. Tchau, tchau.